bolsa de valores, regulação, investimento, carteira a longo prazo, carteira de previdência, corretoras, home broker e plataforma, taxa de juros, renda fixa, tesouro direto. Pô, a gente fez uma operação aí em tesouro direto que foi... já estamos aí com mais de 35% de lucro pegando o PU de sexta-feira. Então, simplesmente sensacional. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Adriano. Maravilha. E também comento sobre renda fixa, benchmarks, day trade, swing trade, position, custos operacionais, imposto de renda, o que é operar vendido, o que é operar comprado, quais são os custos envolvidos nisso, commodity, operação com ouro, hedge cambial com ouro, proteção de carteira com ouro, derivativo, mercado futuro, índice futuro, dólar futuro, opções. Hoje eu dei uma aula para o Igor, daqui a pouco ele deve aparecer aí pelo chat, sobre opções, e também a gente falou uma palhinha sobre isso aí com o Lacerda e foi simplesmente sensacional. E aí, Diogo, tudo bom? Tudo tranquilo, meu amigo? Maravilha. Também ensino nas aulas particulares aí tipos de análise, análise fundamentalista, análise de fluxo, análise técnica propriamente, que é o que eu vou falar aqui. Então tudo isso daqui é meu roteiro de aula particular, tá, pessoal? E também é o roteiro que eu utilizo nas imersões. Então já aproveitando que semana que vem, dia 8, nós vamos ter a imersão, tá? E na imersão eu começo falando a partir daqui, ó. Cadê? Informações relevantes. Tudo para trás disso eu não falo na imersão gráfica. Na imersão gráfica eu vou falar sobre informações relevantes, gerenciamento de risco, stop loss, dual time de operação, trade system, planejamento de trade, estrutura de mercado, stop loss, stop gain, suporte e resistência, candlesticks, teoria de Down, teoria de Elliott, Fibonacci, figuras de mercado, gap, indicadores, setups e mais um monte de coisa, tá? Então, sem mais, quem deseja fazer aula particular comigo, entra em contato. Quem quer participar da imersão, entra em contato também, certo? Certíssimo. Então, vamos lá, pessoal. Bom, começando então. Estrutura de mercado. O que é uma estrutura de mercado? Boa tarde, Felipe. Tudo bom? Tudo tranquilo, pessoal? Bom, estou acompanhando aqui, tá tudo ok, não está dando delay na transmissão, tá tudo bem tranquilo. Maravilha. Sensacional. Então é isso aí. Bom, então vamos lá, pessoal. O que é estrutura de mercado? O mercado ele só tem 3 possíveis estruturas, tá? Somente 3. Estrutura de alta, tá? Estrutura de alta, que são topos e fundos descendentes, topos e fundos ascendentes, aliás, né? Ascendentes. Estrutura de baixa, topos e fundos descendentes, e estrutura indefinida, que são topos e fundos irregulares, ok? Irregulares. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Então eu vou desenhar aqui para vocês, beleza? Eu gosto sempre de desenhar o negócio e deixar muito bem claro o que é. Então para isso eu vou sempre utilizar uma folha em branco e aí eu tiro o print e colo aqui, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Uma estrutura de baixa e uma estrutura de alta nada mais é do que o seguinte. Uma estrutura de alta ela é feita de topos e fundos ascendentes. O que são topos e fundos ascendentes? Você vem de um movimento, você faz uma retração, ou seja, você cai um pouco em relação ao movimento anterior, aí você volta a subir. Quando você rompe o topo anterior, você tem aqui uma estrutura de alta. E quando você tem consecutivas estruturas de altas, você tem aqui uma tendência de alta. Beleza? Já uma tendência de baixa é o exato contrário. Você vem de um movimento de baixa, aí você faz uma correção do movimento anterior, volta a cair. Quando você perde o fundo anterior, você configura um movimento baixista. Isso aqui são consecutivas estruturas de baixa, consequentemente você tem uma tendência de baixa. E uma tendência indefinida é quando você tem topos e fundos totalmente irregulares. Tá? Podem fazer topos ascendentes, topos descendentes. É muito claro quando você vê uma estrutura indefinida, porque nela você não quer operar. Tá? Nela você não quer operar. Então aqui nós temos uma estrutura de alta, aqui nós temos uma estrutura de baixa e aqui nós temos uma estrutura indefinida. Indefinida, beleza? Então tudo na análise técnica vai começar daqui, ok? Tudo vai começar daqui. Uma tendência de alta, baixa ou indefinida, certo?
Então, eu vou colocar aqui para vocês. Tá aqui. Então, tá aqui a nossa imagem de alta, baixa ou indefinida, tá bom? Numa tendência de alta, então vamos lá. Em uma tendência de alta, nós vamos buscar oportunidades compradoras, ok? Ou seja, você espera o movimento corretivo da alta anterior. Isso aqui também é conhecido como pullback. E aí você vai efetuar uma compra no suporte ou na confirmação de rompimento da resistência. Nossa, ficou confuso? O que é isso, né? Meu Deus do céu, o que é que você está falando? Bom, vamos lá, vamos desenhar novamente. Que é o seguinte, nós temos aqui o quê? Você vem numa tendência de alta, ok? Você vem numa tendência de alta, está bem consolidada essa tendência. Aí o mercado começa a cair. Quando é que você vai buscar uma oportunidade compradora? No ponto de suporte. E o que é suporte e resistência para começo de conversa? Suporte suporta a queda. Então, um suporte é uma região abaixo do preço atual que suporta o movimento de queda. Ok? Então, o suporte, ele suporta a queda. Então, vamos colocar isso daqui. Tá aqui. Vamos colocar aqui. Bom, um suporte, então, vai suportar a queda. Beleza? Pessoal, para ficar bem didático, porque eu sou muito parceiro de todos os meus alunos e todo mundo que está aqui hoje é meu aluno, então quando eu terminar esse material aqui, eu vou revisar ele, se tiver algum erro ortográfico, alguma coisa do tipo, e eu vou postar isso lá no grupo fechado como material da aula, tá? É um material realmente para vocês, que aí vai seguir essa cronologia do material, beleza? Fala, Adriano, beleza? Boa tarde, Afonso, boa tarde, John, todo mundo tranquilo? Maravilha. Então é isso aí. Então o suporte, ele vai suportar a queda, certo? Então, em uma tendência de alta, né? Em uma tendência de alta, você quer comprar no suporte e seguir a tendência, né? E seguir a tendência de alta do movimento. Maravilha. Então está aqui determinado o que é um ponto de suporte do movimento. Legal. E o que é o rompimento da tendência? O que é o rompimento do topo anterior ou da resistência, né? Ou da resistência do movimento de alta? É justamente você pegar o movimento anterior. Vamos lá. Você vem de um movimento altista, né? Você vem de um movimento de alta, que é justamente isso que eu acabei de desenhar acima. Você vem de um movimento altista, certo? Você vem de um movimento de alta, aí você faz uma correção, o mercado ele para no suporte, aí ele volta a subir a partir deste suporte. Você não conseguiu efetuar a sua primeira compra aqui. Quando é que vai ser uma outra compra? Quando o mercado romper a região de resistência. E o que é resistência? Aquilo que resiste a subida, tá? Então, tudo aquilo que segura a subida é uma resistência. Então, de forma bem simples, nós temos como resistência, deixa eu colocar como escrita abaixo, senão vai ficar pequeno para vocês visualizarem depois, né? Então, vamos lá, deixa eu colocar a imagenzinha pequena aqui, maravilha. Ok, então vamos colocar aqui. Tá aqui. Então, uma resistência é quem resiste, é um ponto, né, na verdade, é uma região, ponto, que resiste à subida. Ou seja, tenta impedir a continuidade do movimento de alta, né? Quando este ponto, esta região é rompida e confirmada, que aí a gente já vai falar o que é confirmação de rompimento, você tem uma entrada com stop no fundo anterior, que foi aonde teve a primeira compra no suporte, tá? Então vamos lá, vamos desenhar de novo. Eu sempre gosto de desenhar aqui, que aí fica bem fácil para a gente visualizar tudo isso. Então você está vindo aqui no movimento altista, tá? Você vem de um movimento altista. Legal, tá vindo de um movimento de alta.
Aí você teve a tua primeira compra podendo ser feita no suporte, né? No suporte, aqui. Você poderia ter a primeira compra sendo efetuada aqui. Beleza? Neste ponto aqui, você teria a primeira compra. Essa é a compra mais arriscada, essa é a compra com o risco-retorno muito mais atraente. Por quê? Porque você está comprando em uma região aonde o teu stop ele vai ser abaixo desse próprio ponto. Ou seja, você está com um stop protegido pelo topo anterior aqui, tá? Então, a compra no suporte, a compra no pullback em uma tendência de alta, ela é sempre a mais arriscada, é a que pode dar mais stop, mas também é aquela que, quando dá certo, é a que vai ter a melhor relação de risco-retorno, certo? Então, você bateu no suporte, você vem e efetua uma nova compra quando rompe a resistência. O que é rompimento de resistência, pessoal? Quando o mercado se aproxima daqui e rompe com um candle que ele tenha volume acima de tudo, e no próximo candle esta máxima é ultrapassada, ó, no próximo candle, quando esta máxima é ultrapassada, aí você tem a tua entrada acionada por confirmação de rompimento, beleza? Por confirmação de rompimento. Então, consequentemente, eu vou colocar aqui um exemplo de, ó, aqui você tem uma resistência. O mercado simplesmente foi lá em cima, né? E depois recuou, fechando abaixo e deixando um forte pavio. Isso aqui configura-se como um falso rompimento. Só iria confirmar esse rompimento se no próximo candle abrir e direto romper o topo anterior. Caso isso não ocorra, caso ele abra e já venha abaixo, aqui não confirmou o rompimento do pivô. Por isso que eu sempre dou prioridade para fechamento de mercado. Sempre vou dar prioridade para fechamento de mercado. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo de falso rompimento. Há situações também onde o mercado ele fecha acima e no dia seguinte ele já abre com gap de baixa e vem para baixo. Deixa eu colocar de vermelho, senão vai ficar confuso. Tá aqui. Ele já abre com gap de baixa e vem abaixo. Isso aqui é falso rompimento. E também tem as situações onde o mercado simplesmente confirma e nega. Pô, Luciano, mas isso não deveria acontecer. E por que não? O mercado é soberano. O mercado faz o que ele quer. Nós somos simplesmente aqueles que procuram interpretar os sinais do mercado e ganhar dinheiro com isso. Mas o mercado ele pode muito bem confirmar a tendência, tá? E na sequência devolver. Na sequência ele pode fazer um barrão para baixo com toda a violência do mundo e simplesmente dar falso rompimento. Porém, todavia, contudo, entretanto, neste primeiro cenário você não entra. Neste primeiro cenário você não entra. Neste terceiro cenário, principalmente se este candle que fecha acima da resistência tiver um volume alto em relação à média, né? Ele vinha com um volume mais ou menos e aí ele tem um volumão, tá? E ele tem um volume que destoa dos demais. Quando você teve este candle e no próximo candle confirmou o pivô, que é justamente esse exemplo aqui, ó, houve sim uma entrada. Aqui. Houve uma entrada. E o stop vai estar no fundo anterior. Aí deu um barrão desse. É para sair stopando? Não. Não é para sair stopando. Você vai seguir a estrutura do movimento. E aí nós vamos, claro, usar vários exemplos aqui para poder deixar isso bem didático e bem claro para todos vocês, tá? Então deixa eu diminuir aqui. Maravilha. Buenas, Marcos, beleza? Mateus, professor, você mencionou o fechamento de mercado para analisar falso rompimento, mas e se eu estiver analisando 60 minutos, por exemplo? Mateus, nos 60 minutos você também consegue trabalhar com isso, mas o interessante é você analisar as circunstâncias. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um gráfico, vamos lá. Estou aqui na tela, deixa eu colocar aqui, vai lá, deixa eu pegar alguém aqui aleatoriamente, vai, CSNA. Vou pegar aqui CSNA. Vou colocar ela no gráfico de 60 minutos, beleza? Colocar ela no gráfico de 60 minutos e vou tirar todos os estudos dela, porque
falso rompimento. Mas e se eu estiver analisando 60 minutos, por exemplo? Matheus, nos 60 minutos você também consegue trabalhar com isso, mas o interessante é você analisar as circunstâncias. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um gráfico, vamos lá. Estou aqui na tela, deixa eu colocar aqui... Vai lá, deixa eu pegar alguém aqui aleatoriamente, vai, CSNA. Vou pegar aqui CSNA, vou colocar ela no gráfico de 60 minutos, beleza? Colocar ela no gráfico de 60 minutos e vou tirar todos os estudos dela, porque a gente não quer ficar enviesado aqui. Tá aqui, tirar todos os estudos dela e deixar num gráfico limpo ainda, beleza? Deixar sem nada, vamos lá. Então é o seguinte... Aonde nós tivemos uma estrutura ontem aqui na CSNA, tá? Então vamos recapitular o que a gente acabou de estudar, beleza? O que é uma tendência de baixa? Topos e fundos descendentes. Então isso daqui foi o quê? Um pivô de baixa, uma estrutura de baixa. Quando que você teve entrada nesse pivô aqui? Neste camarada aqui, ó, quando ele fecha abaixo e no próximo candle ele rompe esta mínima, você teve a sua entrada acionada. Luciano, e se isso aqui tivesse tido uma barrona deste tamanho aqui? Aí não entra, paciência, né? Não entra. Tudo vai depender do risco que você está disposto a correr. Se essa queda aqui, vamos ver se ela teve volume. Deixa eu colocar aqui, cadê meu indicador de volume? Inserir indicador... Volume financeiro, tá aqui, e eu vou inserir uma média móvel, tá? Eu vou inserir uma média móvel de 20 períodos, aritmética mesmo, e vou colocar aqui ela vermelha, que é para poder ter uma visão bem simples do mercado, tá? Tá aqui, ó, pronto. Então vamos lá. Então olhando aqui no gráfico de 60 minutos, nós tivemos um pivô quando rompeu esse fundo aqui, ó. Veja que aqui é até um excelente exemplo, porque nós tivemos primeiro um falso rompimento, para depois termos um rompimento de fato. Tá? Deixa eu tirar os estudos aqui para poder colocar. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Então, como que nós vamos fazer essa análise? Nós viemos aqui deste movimento, ó, topo, tá? Nós tivemos um topo, nós tivemos um fundo, nós tivemos um topo, que foi mais baixo do que o anterior, tá? Foi mais baixo que o anterior, e veja que aqui a gente já consegue entrar no nosso próximo tópico, que é a LTB. O que é uma LTB? Linha de tendência de baixa, tá? Quando ele rompe esse fundo aqui, você tem entrada. Veja que... E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu vou falar sobre o 6º manual de setups, escrito pelo Stormer, e eu vou abordar um dos setups de explosão que eu gosto muito. Então, aquele movimento forte e rápido. Vamos nessa? Pessoal, 6º livro do manual de setups, setups baseados em MACD histograma. Então, os setups aqui tem embutido esse indicador. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o Pin Bar é uma barra que sinaliza movimento explosivo depois dela. Tá? E o que é exatamente esse candle? É um candle que tem longa sombra superior ou inferior, vou botar de preto aqui, longa sombra superior e inferior, e tem um corpo bem estreito, ou seja, naquele pregão, a gente vai ver aqui o gráfico de 240 minutos, tá, de 4 horas, então é um gráfico mais exótico, mas naquele pregão nós tivemos então uma alta volatilidade, os preços se movimentando bastante, dado que a amplitude do Pin Bar tem que ser maior do que os candles mais recentes, anteriores, então a gente vai precisar ver uma grande amplitude no pregão, e isso vai se conferir nas longas sombras inferiores e superiores. Então a gente pode ter um Pin Bar de alta ou um Pin Bar de baixa. Um Pin Bar de alta é aquele que tem o corpo estreito na parte superior do candle, algo nesse sentido. Então a gente precisa ter uma longa... Aqui nós temos um Pin Bar, tá vendo?
Nós temos um candle verde, poderia ser um pouquinho mais estreito, essa é a subjetividade do modelo, tá? Mas quanto mais estreito, mais próximo de um pimber. A questão é que nós tivemos volatilidade e nós temos muito mais sombra inferior do que superior e MACD acima da linha do zero, podemos comprar aqui. Perfeito. Como é que a gente compra?